Tá aí, você já vê na sua tela configuração Darlington. Mas o que será que é essa configuração Darlington? O nome parece nome de matéria difícil, mas não. A gente vai desmistificar aí para você o que vem a ser a configuração Darlington. Bom, então a configuração Darlington ela vai consistir em conectar dois transistores, né, seja ele PNP ou NPN, né, de acordo com o modelo abaixo. E como seria esse modelo? Esse daqui, ó. Então imagina assim, nós temos um transistor, né, o transistor 1 aqui e o transistor 2. Então essa conexão ela está relacionada com de dois transistores nós fazermos um transistor só. Então para isso a gente pega o emissor de um transistor e liga na base do outro. Nós pegamos os coletores e unificamos, né? E aí está pronto, né? Então ficou a base do primeiro, os coletores unificados e o emissor do segundo. Então essa é a configuração Darlington, tá? Isso é configuração Darlington, é o que nós vamos estudar hoje. Então para que, né, que nós vamos fazer essa configuração? Para que serve isso, né? Qual que é a função aí da configuração Darlington? A configuração Darlington ela vai ter aí o objetivo de conseguir aumentar a impedância de entrada. O que é impedância? É a resistência de entrada. Então a ideia é que você tenha uma alta impedância de entrada e uma baixa impedância de saída. Com isso você consegue transferir o máximo de potência, tá? Isso é muito utilizado, e a gente vai ver um exemplo hoje, nos circuitos de amplificador de áudio, amplificador de som. Outra coisa, outro objetivo é de proporcionar um alto ganho de corrente. De fato, a gente já vai conseguir identificar isso agora. Da onde vem esse alto ganho de corrente? Quando a gente fala de ganho de corrente, a gente está falando da entrada, né? Eu entro com uma corrente e tenho um alto ganho, né, dessa corrente e eu vou disponibilizar lá na saída. Então, nós estamos dizendo que é um alto ganho da saída em relação à entrada. A nossa saída vai ter muito mais corrente do que a nossa entrada. E aí, o que acontece? Né? Nós temos aí os dois transistores. Esse transistor vai ter o seu beta, né, esse beta 1 aqui. Esse outro transistor vai ter o beta 2, e aí nós vamos ter esse super transistor criado a partir desses dois outros transistores. O beta desse transistor, ou seja, o beta Darlington, né, a gente vai chamar então BD, vai ser o nosso beta Darlington, B1 vai ser o beta do transistor 1 e B2 vai ser o beta do transistor 2. Então esse beta Darlington ele vai ser igual ao beta 1 vezes o beta 2. Então é como se eu tivesse um transistor só, né? Unificando esses dois transistores, é como se eu tivesse um transistor só, mas com uma super capacidade de ganho. Quer ver um exemplo? Imaginemos então que o nosso beta 1, né, o beta do transistor 1, seja de 280. É um beta aí que a gente tem até trabalhado na faixa desses valores. E o beta do segundo transistor seja de 290. Tá? A gente viu que beta não tem unidade, porque é quantas vezes a corrente de coletor é maior do que a corrente de emissor. Então, se eu for calcular o beta do par Darlington, né, o beta dessa configuração Darlington, ela vai ser igual a 280 vezes 290. Isso dá 81.200. Então isso significa que da corrente que vai entrar aqui na base do primeiro transistor, né, do transistor 1, dessa corrente nós vamos ter aqui um IC, né, que ele vai ser 81.200 vezes maior do que a corrente que vai estar entrando nesse par Darlington, tá? Nessa configuração Darlington. Então o que sobrou para a gente é a união de dois transistores resultando num super transistor com um super ganho. Tá? Então o objetivo é quando você precisa aumentar muito o ganho de corrente, né,
você precisa aumentar muito a corrente de base, né? Para você colocar ela no seu coletor, então você usa um par Darlington. Né? No caso dos amplificadores, se você tem lá um microfone, a corrente que sai do microfone ela é muito baixa, a corrente proporcionada pela essa conversão, né, de um sinal físico, que é o som, em sinal elétrico, né, que é o que o microfone faz, ele vai propiciar uma corrente muito baixa. E aí eu preciso aumentar muito essa corrente. E aí nada melhor do que um par Darlington, né, do que um transistor configurado em Darlington, aliás, 2 transistores configurados em Darlington, para propiciar esse ganho de corrente. Tá? Bom, vamos ver a aplicação disso, vamos ver como nós podemos aplicar isso. Temos aqui o nosso exemplo 1, em que a gente vai ver como que vai funcionar isso em termos de cálculo, vamos ver como isso vai funcionar em termos de análise de circuito, tá bom? Bom, aqui então nós vamos trabalhar com uma fonte de 18 volts, tá? Um RC de 45 ohms, um RB de 3,3, ó, aqui eu tenho um M, esse M é mega, e mega é 10 elevado à sexta, certo? A gente não tem utilizado muito o mega nas aulas de eletrônica, mas é um dos prefixos muito usados aí na eletrônica, na eletricidade de maneira geral. Bem, então vamos lá, vamos dar uma olhadinha então na análise desse circuito, e eu quero aqui nesse exemplo 1 encontrar o VRB, né, a tensão no resistor de base, eu quero achar o IB, eu quero achar o IC, né, e eu quero achar o VRC, tá? Além do VCE, tá? Quero achar aí esses 5 parâmetros aqui nesse transistor. Então como que eu faço para achar o VRB? Bom, o VRB, que é essa tensão aqui, né, aqui no resistor de base, a tensão aqui nesse resistor de base, ela vai ser igual a... Bom, aqui um primeiro ponto que a gente observa, eu tenho a malha de fora, essa malha externa, e eu tenho aqui dois VBEs, né? Sobrou aqui um VBE, que é 0,7, e outro VBE, que é 0,7. Então eu vou descontar, na verdade, 1,4 dessa tensão aqui, que é o nosso VRB, né? Então desse VRB aqui, eu vou pegar a tensão da fonte, que é 18 volts, e vou fazer menos 1,4, né? Porque a soma da nossa malha externa tem que ser igual à tensão da fonte. Então o VRB mais o VBE tem que ser igual à tensão da fonte. Só que eu tenho 2 VBEs. Então eu vou fazer 18 menos 1,4. Isso vai dar 16,6 volts. Então, olha, fechou a nossa malha, né? 16,6, né? Mais 0,7 mais 0,7, ou seja, mais 1,4. Isso vai ser igual a 18 volts. Tá? Então achei o VRB aqui e eu quero agora achar o IB, corrente de base. Para achar essa corrente de base, nós vamos fazer o seguinte, vamos aplicar a lei de Ohm. Né? Eu tenho a tensão no resistor de base, eu tenho o valor do resistor de base, então eu vou fazer corrente de base igual a tensão, que é 16,6, dividido por 3,3 mega ohms. 3,3, lembrando, ó, 10 à sexta. Então vou fazer 16,6 dividido por 3,3 vezes 10 à sexta. Então lembrando novamente o mega 10 à sexta. E aí isso vai ser igual a 5,3 vezes 10 a menos 6, né, fazendo na calculadora, que é igual a 5,03 microampere. Então essa corrente aqui, ó, vai ser 5,03 microampere, a corrente de base. Então eu já coloquei um resistor grande, que é justamente para que a corrente de base seja muito pequenininha, né, em microampere, para que a gente possa então verificar, né, a possibilidade de aumentar essa corrente. Então vamos agora achar a corrente de coletor, eu quero achar o IC.
para achar o IC, que é essa corrente que vai passar no resistor de coletor, né, porque ela vai entrar aqui nos coletores dos transistores que estão compondo essa configuração Darlington, para achar esse IC, eu vou precisar fazer o IB, né, vezes o beta. Mas qual beta? Eu vou usar o beta Darlington. Então eu vou calcular esse super beta, que é na verdade a multiplicação dos dois betas. Então eu vou fazer IC igual a 5,03, né? E aqui só voltando um pouquinho, né? Como que eu achei que esse IC é IB vezes beta, né? É a fórmula, é o triângulo do beta, né? Então IC sempre vai ser a corrente de base vezes o ganho, tá? Então daqui que eu estou tirando essa fórmula, estou tirando a fórmula do triângulo do beta, né? Que eu enviei para vocês na primeira aula de transistor, né? No nosso formulário aí de transistores. Então, pelo triângulo, se você tampa ali o IC, fica então IB vezes beta. Então IC igual IB vezes beta, que vai ser então 5,03, que nós encontramos aqui, vezes 10 a menos 6, né? Vezes quem? Vezes o beta Darlington. Beta Darlington, nós não acabamos de ver que é a multiplicação dos dois betas, então eu estou multiplicando aqui os dois betas, 200 vezes 200, tá? Então ficou 5,03 vezes 10 a menos 6, vezes 200 vezes 200, em vez de usar somente o beta de um, eu estou usando o beta dos dois. Isso vai ser então igual a 201,2 miliampere. Então está aqui a corrente, ó, o IC 201,2 miliampere. Então olha só a diferença. Eu entro com uma corrente de base de 5 microampere, pouco mais de 5 microampere. E eu consigo, através dos dois transistores na configuração Darlington, sair com uma corrente de coletor de 201,2 miliampere. Então consegui aumentar muitas vezes, né, a corrente de base até que ela resultou nessa corrente de coletor bem maior. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos, achei lá o IC, né, vou achar o VRC, né, que é a tensão no resistor de coletor, é essa tensão aqui no resistor de 45 ohms. Aqui, essa tensão vai ser o RC vezes o IC, né, vou aplicar a lei de Ohm, né, para achar essa tensão. Então ela vai ficar 45, né, que é o valor do resistor, vezes os 201,2 miliampere, né? Então essa conta vai ser 45 vezes 201,2 vezes 10 a menos 3, que vai ser igual a 9,05 volts, tá? Como nós sabemos que essa tensão aqui mais essa tem que dar os 18 volts, então eu vou fazer para o meu VCE, né, que faltou aqui, para o meu VCE, eu vou pegar a tensão da fonte e vou fazer menos 9,05, tá? Isso vai dar 8,95 volts. Então esse vai ser o meu VCE, tá? 8,95 volts. Então, pessoal, ficaram esses valores, né? Nós encontramos esses valores. Então nós temos aí o VRB, né, com 16,6 volts, né, o meu VRB, o meu IB 5,03 microampere, o IC 201,2 miliampere, o VRC 9,05 volts e o VCE 8,95 volts. Então, assim, a gente percebe que não tem muita diferença, né, do que nós tínhamos feito, a análise que nós estávamos fazendo. O que mudou, né, foi justamente a gente, agora na hora que você vai precisar do beta, você pega aí o valor da multiplicação dos dois betas, né? No caso aqui, 200 vezes 200 dá 40 mil. Né? Então, a gente já pode multiplicar tudo de uma vez só. Então, tá aí o nosso exemplo 1. Vamos para o exemplo 2. Um exemplo onde eu só troquei para esse exemplo a tensão da fonte, né, 15 volts, o RC agora é 60 ohms e o RB 4,7 mega ohms. Então vamos aí encontrar os valores do VRB,
do IB, do IC, do VRC e do VCE, tá? Mesma coisa aí que nós encontramos aí no exercício, no exemplo anterior. Então, nesse caso, vou achar o meu VRB, né? Então, para esse VRB, eu tenho 15 volts, né? Eu vou ter essa queda aqui nesses dois VBE, né? Então, eu vou ter 0,7 no VBE do primeiro transistor e 0,7 volts de queda de tensão no VBE do segundo transistor. Isso dá um total de 1,4 de queda de tensão, tá? Então vai sobrar o quê? Se eu tenho 1,4 lá nos VBS e a fonte tem 15 volts, qual que é a tensão que vai sobrar no resistor de base? Eu vou fazer então 15 menos 1,4, que vai ser igual a 13,6 volts. Então eu vou colocar lá a tensão no VBE 13,6 volts. Aliás, a tensão no VRB 13,6 volts. Então encontrei essa tensão, vou agora achar a corrente de base. Aplicando lei de Ohm, fazendo 13,6 dividido por 4,7 mega ohms, só que lembrando, né, que esse 4,7 mega é 4,7 vezes 10 a sexta, então 13,6 dividido por 4,7 vezes 10 a sexta, isso vai ser então igual a 2,89 vezes 10 a menos 6, né, que é 2,89 microampere. Tá? Então aqui o nosso IB, vamos colocar aqui 2,89 microampere. E agora nós vamos encontrar o IC, e aí que a gente vai usar o que nós aprendemos, né? Que é a função do par Darlington. Então agora, para achar o IC, eu vou fazer o IB vezes o beta, só que nesse caso, na hora de usar o beta, eu vou usar o beta Darlington, eu vou multiplicar 180 vezes 150. Então, para achar o IC, nós vamos fazer 2,89 vezes 10 a menos 6, que é o valor do IB, que nós encontramos aqui, vezes o beta Darlington, que é 180 vezes 150. Fazendo essa multiplicação, nós chegamos a um IC de 78,12 miliampere. Então, colocando aqui o valor do IC, 78,12 miliampere. Vamos agora encontrar o valor do VRC, né, a tensão no resistor de coletor, que vai ser o quê? Vai ser o valor do RC, né, vezes o valor do IC. Aqui eu estou aplicando lei de Ohm, tá? Então depois você pega ali o triângulo da lei de Ohm, você vai ver que o V está em cima, o R e o I estão embaixo. Quando você tampa o V, fica R vezes I. No caso, como a gente está falando do coletor, VRC igual a RC vezes o IC. IC é a corrente que passa tanto no resistor como vai entrar no coletor. Então, o VRC vai ser igual a 60, né, vezes a corrente. 78,12 vezes 10 a menos 3, né, 78,12 miliampere. Isso vai ser igual a 4,68 volts. Então, 4,68 volts é o meu VRC. E agora eu tenho que calcular o que falta, né, aqui para o meu VCE. Para encontrar o VCE, o quanto falta, então eu vou fazer os 15 menos o 4,68, porque eu sei que eu tenho uma malha aqui, a soma das duas tensões tem que ser igual à tensão da fonte. Então, fazendo 15 menos 4,68 igual a 10,32 volts. Está aí o valor do nosso VCE. Tá? Então, ficou aí o nosso VRB, 13,6 volts. O nosso IB, 2,89 microampere. O IC, 78,12 miliampere. O VRC, 4,68 volts e o VCE 10,32 volts. Legal? Vamos fazer mais um exemplo, onde nós temos uma fonte de 12 volts, agora o nosso RC é de 80 ohms e o nosso RB de 5,6 mega ohms.
aqui o beta 1 é de 150 e o beta 2 é de 180. Vamos agora então achar o valor do VRB, né? O VRB vai ser, a gente tem lá então, vamos achar o IB e o IC, o VRC e o VCE, né? São esses 5 itens que nós queremos encontrar. Então vamos começar pelo VRB. Para isso a gente sabe que eu tenho 0,7 aqui e 0,7 aqui, ou seja, um total de 1,4 nos VBS, sobrando 12 menos 1,4, que é igual a 10,6 volts nesse resistor de base. Então o VRB igual a 10,6 volts. E a gente vai agora então achar o IB, né, a corrente de base, que é essa corrente que vai descer aqui e entrar na base. Vai ser igual a 10,6, né, que é a tensão, dividido por 5,6 vezes 10 a sexta. Isso é 1,89 vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6 é um micro. Aliás, eu não enfatizei isso, né? Começou a aparecer 10 a menos 6 aí nos nossos exercícios. 10 a menos 6 é um micro. Então, 1,89 microampere é a corrente de base. Então, temos aí a corrente de base 1,89 microampere. Vamos agora achar o IC, usando a fórmula do triângulo, que então o IC é IB vezes o beta. Só que esse beta, como nós temos um par Darlington, ele vai ser o nosso beta Darlington. Então, o IC vai ser igual ao IB, que é 1,89 vezes 10 a menos 6, que nós acabamos de calcular, vezes o beta Darlington, que no caso aqui vai ser 150 vezes 180. Tá? Então, 150 vezes 180, isso vai dar uma corrente de coletor de 51,03 mA. Então, essa é a nossa corrente de coletor. Então, IC, colocando aqui 51,03 mA. Achei o IC, tem o RC, vou achar agora o VRC, aplicando lei de Ohm, né? Resistência vezes corrente. Então, vai ser o RC vezes o IC. O VRC vai ser então igual a 80 vezes os 51,03 mA, que é 51,03 vezes 10 a menos 3. Isso vai ser igual a 4,08 volts, que é a tensão no resistor de coletor, que é o VRC. E nós vamos então achar agora o VCE. Tá? O VCE, que é a tensão que faltou aqui, vai ser 12 menos 4,08 volts, igual a 7,92 volts. Então tá aí a tensão do nosso VCE. Então encontramos aí todas as tensões e correntes pedidas. Então o VRB igual a 10,6 volts, o IB igual a 1,89 microampere, o IC igual a 51,03 mA, o VRC igual a 4,08 volts e o VCE igual a 7,92 volts. Então tá aí, encontramos os valores solicitados no exemplo 3. E agora eu gostaria de mostrar para você uma aplicação prática, né, da configuração Darlington, agora num projeto de um megafone. É esse circuito aqui, é o circuito de um megafone, onde nós temos lá aqui o microfone de eletreto, né? Aqui é a representação do microfone de eletreto, e a ideia é falar nesse microfone de eletreto e ter a voz, né, saindo nesse alto-falante aqui. Tá? Então a ideia, né, nesse caso, a ideia do projetista, né, foi basicamente de juntar dois circuitos que nós já estudamos. Tá? Um desses circuitos, né, aqui eu vou separar, olha, se você pegar essa parte aqui, esse circuito, ó, isso daqui é a polarização por emissor comum, né, que nós estudamos.
Então aqui a ideia é que o sinal do microfone ele entre, né, na base desse transistor, né, acoplando. Eu tenho aqui um capacitor acoplador, né, onde ele vai acoplar, e aí eu vou ter um ganho desse sinal. Tá? Vou ter um ganho desse sinal. Só que somente esse ganho de sinal não é suficiente, né, para que eu possa mandar essa informação para o alto-falante. Então aqui também a gente tem lá o capacitor de derivação, né? Aqui esse resistor é um resistor que faz um divisor de tensão com o microfone, tá? E o primeiro estágio de amplificação, tá? Que é a polarização por emissor comum, aquele que utiliza 3 resistores. Só que ela não é suficiente. Então, por não ser suficiente, o que foi feito? Foi feito um outro estágio de amplificação, aí uma polarização fixa, né? A única diferença é que, ao invés de colocarmos o alto-falante no coletor, foi colocado no emissor, mas aqui é uma polarização fixa, e aqui a gente consegue reconhecer o que nós estamos estudando, ó, um par Darlington, né, com transistor NPN, com o objetivo de aumentar, né, muito a corrente que vai passar aqui nessa base, tá? Então a gente vai falar que esse circuito ele possui 2 estágios de amplificação. Então eu aumento o sinal em um estágio, aumento ainda mais num outro estágio. Tanto é que a gente costuma aí chamar essa primeira etapa é a etapa de captação do som. Essa segunda etapa nós vamos chamar de pré-amplificador, e essa terceira etapa, a etapa de amplificador. Então aqui a gente teria no alto-falante aí o som que foi falado no microfone, só que você precisou passar por 2 estágios de amplificação antes de ter essa informação para que eu possa converter depois em som, né? Porque o alto-falante ele faz o contrário do microfone, ele transforma pulso elétrico em voz, em sinal, em grandeza física, tá? Então aí um exemplo da aplicação desse par Darlington e também a aplicação do que nós vimos na aula passada, de projeto de amplificador, né, e tudo mais. Legal? Um grande abraço a todos e bons estudos!